Muito boa noite. A partir do Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas dos Açores, continuamos a nossa viagem pelas ilhas, pelas 9 ilhas, para dar a conhecer os candidatos, os cabeças de lista às eleições regionais de 25 de outubro próximo. Hoje estamos com os candidatos de Santa Maria, com 7 dos 8 candidatos, já que o MPT, Partido da Terra, não marca presença neste debate. Santa Maria tem cerca de 5.600 habitantes, cerca de 5.400 eleitores, que elegem 3 deputados. Durante a próxima hora e meia vamos ouvir as propostas de Elisa Sousa, do PSD, tem 33 anos, é professora de Educação Física e esteve no Parlamento Regional nos últimos 2 anos, sensivelmente, desde novembro de 2018 até ao final desta legislatura. Pelo Partido Socialista concorre como cabeça de lista Bárbara Chaves, tem 44 anos, é engenheira do ambiente e está no Parlamento eleita por Santa Maria desde 2008, portanto há 3 legislaturas. Pelo PPM concorre como cabeça de lista Carlos Pinto, tem 67 anos, é médico, delegado de saúde de Vila do Porto e, apenas como nota de curiosidade, já passou também no Parlamento entre 88 e 92, eleito pelo PS, então na altura em que o PSD é que estava no governo. Pelo Bloco de Esquerda concorre como cabeça de lista Pedro Amaral, é estudante, tem 18 anos e é também o coordenador do Bloco de Esquerda em Santa Maria. Pelo CDS-PP, cabeça de lista é João Silva, já concorreu também há 4 anos, concorre agora novamente pelo CDS, tem 61 anos, teve como profissão um controlador de tráfego aéreo e está neste momento aposentado. Pela CDU concorre como cabeça de lista Dulce Correia, tem 44 anos, é professora, e pelo Chega, o cabeça de lista é João Martins, tem 51 anos, é técnico comercial. Agradeço a todos terem aceitado o nosso convite para participar neste debate e para início de conversa vou lançar-vos uma questão muito aberta, digamos assim, e saber do vosso manifesto, ou programa eleitoral que já tenham redigido ou que esteja em preparação, quais são as prioridades das prioridades, o que é que não pode faltar para transmitirem e para proporem aos marienses. O sorteio ditou que o primeiro a usar da palavra é João Silva, do CDS-PP. Faça favor. Boa noite a todos os presentes e os que em casa nos ouvem. As nossas propostas para a Ilha de Santa Maria, algumas já constavam de manifestos anteriores e, como tal, tem a ver, em parte, pelo facto de Santa Maria ser uma ilha de coesão e não ter acompanhado o crescimento económico que era suposto ter acontecido. Da mesma maneira que o partido a nível regional tem feito políticas e tem feito aprovar no Parlamento o reforço aos apoios aos idosos e defender a criação de novas creches e jardins de infância. A nível do ensino, existem alguns jovens que não querem continuar a estudar e não existem às vezes outras alternativas. Santa Maria está a ser carente em algumas áreas em que as pessoas poderiam, obviamente se tiverem essas qualidades para serem bons técnicos e poder, se tivessem eventualmente uma escola profissional que contribuísse para essa melhoria. Existem também algumas infraestruturas que são do Estado, quer da República, quer da região, que estão um pouco ao abandono e que era urgente se recuperar. Promover no setor primário, agricultura e pescas, incentivos às potencialidades da ilha. Muita coisa tem sido feita, mas ainda há mais, porque tem que se criar outras alternativas para uma outra economia que venha a surgir neste tempo agora pós-pandemia. Melhorar as condições de frequências e preços das ligações aéreas de passageiros e marítimos para as mercadorias. Vimos que este ano a aposta que o Governo Regional fez em apoiar diretamente as empresas, Santa Maria teve um turismo que não era habitual, não houve barco,
mas julgo que, em termos da riqueza que foi criada para a ilha, o facto de ter sido apoiado os restaurantes, as rentacars, as marítimo-turísticas, portanto, julgo que toda a gente acabou por beneficiar porque o dinheiro circulou, obviamente que não tanto, se calhar tínhamos gasto muito mais pelo barco de passageiros, mas o reflexo em termos económicos na ilha, se calhar, era menor. Defender um turismo sustentado, potenciando e preservando as belezas naturais da ilha, também os trilhos, os grandes trilhos que têm sido feitos, portanto Santa Maria tem potencial, eu julgo, e quem conhece todas as ilhas sabe que todas as ilhas têm potencial e temos que fazer apostas naquilo em que somos diferentes dos outros. Muito bem. Isso. João Silva, deixávamos se calhar o resto para daqui a pouco para outra intervenção. Elisa Sousa, a mesma questão em relação ao manifesto eleitoral do PSD. Já está concluído ou ainda em fase de elaboração? Sim, sim. Boa noite, Sr. Herberto. Antes de mais, congratular aqui a RTP Açores por esta iniciativa de debate e agradecer desde já o convite que foi endereçado ao PSD, cumprimentar os meus colegas de painel e, como é óbvio, todos os açorianos, mas em particular os marienses. O manifesto, acho que um manifesto eleitoral está concluído, mas um manifesto de um partido nunca está concluído, tem que ser ouvindo as populações, como é óbvio, para perceber quais são as necessidades e aquilo que são necessidades agora poderão não ser essencialmente as necessidades de futuro. Mas, efetivamente, nós temos o nosso manifesto eleitoral já concluído, temos um conjunto de estratégias para Santa Maria, mas se eu fosse ditar aqui todo o manifesto, estaríamos aqui um bocado mais tempo e, portanto, eu vou-me cingir... Não vai ter que abreviar. Exatamente, eu vou-me cingir aqui às três grandes áreas, aquelas três grandes áreas que o PSD, não só em Santa Maria, mas a nível regional, considera que são estratégicas e estruturantes para qualquer sociedade que se quer desenvolvida. E estas três áreas, estes três pilares, são efetivamente a saúde, a educação e as acessibilidades. Na saúde, não há dúvida que nós precisamos de fixar médicos na Ilha de Santa Maria. Neste momento, Santa Maria conta com 4 médicos de medicina geral e familiar, um médico afeto às urgências e mais um médico que faz um part-time também em urgência. Dito desta forma, até parece que são muitos, mas a verdade é que estes médicos dividem as suas tarefas em medicina geral e familiar, em internamento, em serviço de urgência e fora as funções diretivas do própria unidade de saúde de ilha, e a verdade é que nós achamos que estamos a sobrecarregar este quadro e este corpo clínico e não estamos a criar condições para que eles se fixem. Ou seja, entendemos que é preciso aumentar o corpo clínico, é preciso aumentar também a quantidade de enfermeiros, isto porque, por exemplo, posso dar os dados de 2017, que a taxa de absentismo fazia com que do corpo de enfermeiros houvesse pelo menos 3 enfermeiros que não trabalhavam um ano inteiro, ou seja, há uma taxa de absentismo muito elevada, portanto precisamos de mais enfermeiros, mais profissionais de saúde. Não basta só mudar os recursos humanos, é também preciso olhar para as infraestruturas, que são infraestruturas que também já foram crescendo, é certo, mas precisamos de uma visão um bocadinho mais estratégica, mais global, mas acredito que falaremos da saúde um pouco mais à frente e, portanto, desenvolverei o tema mais à frente. Na educação, obviamente, e voltando outra vez aos recursos humanos, o PSD entende que não é difícil fazer mais com menos. E num ano em que nós nos vimos privados de muito com a questão do Covid, a verdade é que não faz sentido reduzir o corpo docente. Santa Maria precisa de mais professores para poder reduzir o número de alunos por turma. Esta é uma prioridade do PSD e, para além de tudo o que é necessário fazer em termos de escola, porque é uma escola também já com alguma idade. Eu estudei naquela escola, as cadeiras são as mesmas do que na minha altura, já saí de lá há alguns anitos, e portanto sentimos que é necessário fazer uma reforma na educação. Tal como em relação à saúde, também na educação, a minha intenção é falarmos um pouco mais à frente, com daqui a pouco, certeza, e portanto eu mais à frente farei uma observação um pouco mais então, deixa-me agora ouvir a Dulce Correia da CDU. Como é que está o manifesto da CDU? Já está concluído? Está em fase de elaboração? O manifesto está em fase de elaboração, porém, todos nós sabemos, não é, que a CDU tem por grande objetivo humanizar as relações políticas para o desenvolvimento. Nesse sentido, existem 4 grandes áreas que já foram também referidas. A primeira tem a ver com os transportes, as acessibilidades.
nomeadamente com os transportes marítimos, que deverão ser regulares. Sem uma rede de transportes regular, não existe coesão territorial. Isso é fundamental. Uma segunda área a que damos muita importância é a área do setor produtivo, à produção, que está intimamente ligada com a primeira. De que é que serve ter produtos de excelência se depois eles não têm o escoamento adequado? A terceira área é a saúde, também já um pouco pormenorizada, mas certo, falaremos mais à frente, mas infraestruturas, recursos humanos e também humanizar a relação que se tem com as pessoas. Porque uma pessoa, quando chega ao sistema de saúde, por si, já está fragilizada e precisa de ser respeitada. Por fim, claro, e obviamente, a educação, a mesma coisa, infraestruturas, recursos, outra visão para a ilha, para a região. Muito obrigado. Carlos Pinto, também a mesma questão em relação ao manifesto eleitoral, as suas prioridades. Boa noite a todos, todo o painel presente. Para o BPM, o aspecto mais importante tem a ver com a economia. E achamos que a redução de impostos deve ser uma imperiosidade, na medida que necessitamos que o diferencial fiscal com a região deve ser implementado até o máximo possível, que é os 30%. Temos que reduzir o IVA e temos que reduzir o IRC, porque assim é a melhor forma de libertar para as pessoas e para as empresas desse enorme garrote fiscal. Preocupa-nos também bastante, nesse manifesto, os jovens marienses que se deslocam para estudar e que depois não voltam à sua terra porque não têm onde aplicar os seus conhecimentos, os respectivos conhecimentos. Os jovens, esperamos que o Spaceport, que ultimamente não se fala bastante, mas que possa empregar grande parte dos jovens que no exterior se encontram a estudar. Temos também uma política de transportes absoluta, onde vigora um contrato com mais de 30 anos em relação aos barcos que se deslocam nos Açores. Santa Maria tem um barco somente de 2 em 2 semanas, quando a maior parte das ilhas tem um barco semanalmente. Isso é um contratempo, por exemplo, para os nossos lavradores, para os nossos lavradores que se dedicam à horticultura e que têm dificuldade em pôr no exterior todo esse material. Se calhar seria muito de apostar num barco a semelhança que existe no Grupo Central, onde seja possível transportar pessoas, transportar carga, e gostaríamos que isso fosse algo que pudesse acontecer na presente legislatura. São os lavradores também que pugam para que o respectivo gado seja batido localmente e seja também desmanchado, possibilitando desta forma ter um maior rendimento. É os pescadores que neste momento se sentem-se ultrapassados com uma política de preços livres, gostariam que neste momento terem preços fixos, de modo a permitir ter um maior rendimento. São as empresas da marítima turísticas que neste momento se encontram receosas por um produto que eles têm, que é o Ambrósio, e que neste momento verificam que há empresas de Ponta Delgada a vender esse mesmo produto com vários nomes, a Manta Stop, a Manta Way. E isso tem a ver... Se pode explicar melhor o que é isso do Ambrósio? Eu não sei o que. Pronto, o Ambrósio é relíquia de Santa Maria, onde temos as jamantas. Uma zona. Okay. Ela é conhecida por Ambrósio. Neste momento, a empresa é um produto que há de ser acessível e temos já empresas de São Miguel a vender esse produto com vários nomes. Manta Stop, Manta Way, Manta Point. Eu não estava a perceber que e isso leva à confusão de quem nos visita. Muito bem. Agradeço só que deixássemos já um pouco para uma próxima ronda. Bárbara Chaves, a mesma questão sobre o manifesto e programa eleitoral do PS, que deduz que seja um pouco diferente da oposição. Bom, primeiro que tudo, cumprimentá-la, Herberto, e através de a RDP Açores, e congratular pela esta iniciativa onde se irá falar sobre Santa Maria, cumprimentar os colegas de painel e cumprimentar essencialmente os marienses que nos ouvem através da RTP Açores.
O Partido Socialista já tem o seu manifesto concluído. Trata-se de um caderno de encargos de um conjunto de iniciativas e de medidas e ações que queremos desenvolver nos próximos 4 anos. Resulta de um trabalho que não aparece agora, que resulta de um trabalho que se vai fazendo ao longo do tempo, ao longo destes anos, e que resulta da auscultação que se faz com as pessoas, com as empresas, com as famílias, com as instituições, porque o que nós queremos é que este manifesto seja bom para os marienses e vá ajudar e vai ao encontro daquilo que são os anseios dessas empresas e destas instituições que todos os dias trabalham pela nossa terra. Nosso foco essencial é ao nível da aposta nas áreas económicas e sociais. Ao nível das áreas económicas, queremos continuar a apostar na nossa agricultura, na nossa pesca. Na nossa agricultura existem alguns aspectos que têm que ser melhorados, apesar de, ainda na semana passada, tive a oportunidade de ir à Associação Agrícola, que me transmitiram que é um setor em crescimento, mas que existem algumas questões que têm que ser melhoradas, nomeadamente ao nível do matador, em que é preciso criar melhorar a linha de abate da carne e o frio, e a rede de frio, e esta é uma aposta do Partido Socialista, é uma proposta que nós temos e que iremos desenvolver na próxima legislatura. Também ao nível da agricultura, a fábrica que estamos a fazer em parceria com a Arcoa, que vai criar um produto diferenciado ao nível do queijo, para além de outras áreas. Estas são áreas diferenciadoras, para além de outras que já vêm ser implementadas na ilha, ao nível da diversidade e da diversificação agrícola, ao nível dos morangos, dos cogumelos, das aromáticas, que tem crescido de um modo muito significativo na ilha. Também ao nível das outras atividades económicas, temos uma incubadora que está a começar a sua atividade, já tem 21 jovens e menos jovens, mas 21 empreendedores que estão a criar as suas ideias de negócio, que têm vontade, motivação para criar os seus empregos, os seus postos de trabalho, e há que fomentar estas empresas, a fomentar a criação destas e de outras empresas através desta incubadora de empresas, que tem já um potencial de crescimento e que nós consideramos que é importante continue a desenvolver a sua atividade e que cresça para outras áreas, nomeadamente ao nível da instalação de uma outro tipo de incubadora, que é ao nível das tecnologias, a ESABIC, que irá instalar-se nas incubadoras da região, incluindo na Incuba Mais, em Santa Maria. Mas também temos outras áreas que são nossas prioridades, ao nível do turismo. Por exemplo, também é preciso investir nessa área, mas também dizer-lhe que, ao nível social, a nossa aposta no aumento dos recursos humanos ao nível da saúde, a articulação que é preciso ser feita ao nível das deslocações de especialistas e são do tempo. Áreas, já vamos voltar à saúde, ao turismo daqui a pouco. Exato. E deixe-me só dizer também uma área fundamental tem a ver com a habitação, que é uma área que também tem que ser... Daqui a pouco, deixe-me ir agora ouvir... é um grande investimento e vai ter um grande investimento ao nível do agora o João Martins do do Chega. Como é que estamos de manifesto de propostas eleitorais para os marienses nesta altura? Ainda estamos a pouco mais de um mês das eleições. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite que fizeram a nós, Chega, para estar aqui neste encontro, e quero também cumprimentar todos os presentes. O Chega, neste momento, vê estas necessidades de Santa Maria muito carregadas de um certo esquecimento por parte do governo nestes últimos anos. E é de particular necessidade criar para os produtos marienses mercados diferentes do mercado açoriano. Dado o problema desta pandemia, viu-se um grave problema com a melua para o escoamento. Acaba por não correr assim tão mal, mas também não foi fácil. E o nosso produto
como a Meloa, tem capacidade de chegar mais longe. Poderá chegar a outros países da União Europeia e até acreditamos que também poderá chegar mais além. Uma das grandes nossas preocupações é de facto a saúde e também a mobilidade dos próprios marienses. As tarifas das transportadoras são exorbitantes. Não podem continuar a estes níveis. Há que serem trabalhados e nós vamos lutar para que os marienses possam ter uma melhor mobilidade em termos de custos. Também achamos que os marienses têm sido, nas últimas décadas, esquecidos no âmbito da saúde. Vamos ver, em cada plano eleitoral se vai falando e discursando sobre este problema. E daqui a 4 anos espero que não voltemos a considerar a saúde um problema em continuidade. A educação também, para nós, é uma grande preocupação. E é uma preocupação na ordem de é preciso melhorar, mas é necessário melhorar também no aspecto de dinamismo da própria educação. Há outros modelos de educação diferentes daqueles aplicados nos Açores, com sucesso escolar a 99% ou a 100%, e que nunca foram cá experimentados. E é preciso implementar estes modelos que têm provas dadas, até mesmo no país, a nível nacional, com bastante elevado grau de sucesso. Muito bem, muito obrigado. Pedro Amaral, para fechar esta primeira ronda. Boa noite. Muito obrigado. Antes de mais, muito boa noite a todos aqueles que também estão neste debate. Congratular a RTP por mais este espaço onde podemos realmente dar a conhecer aquelas que são as nossas ideias, nossas propostas para a ilha. Também cumprimentar todos os açorianos, em especial, claro está, os marienses. O Bloco de Esquerda é, aliás, o primeiro partido que apresentou o seu manifesto em Santa Maria. Nós já o publicámos quando a entrega da lista no Tribunal, no dia 9 de setembro. E mais do que convidar os marienses a ler esse manifesto, porque nós podem lê-lo nas redes sociais, mas também num site que nós fizemos para a campanha, sugiro que os marienses vão lá também sugerir as suas propostas. Ou seja, o que nós queremos é uma democracia participativa. Nós queremos que as pessoas sintam que do nosso lado também podem ser ouvidas e que têm realmente uma voz a ser tida. Por isso é que no nosso site existe um formulário, portanto, onde as pessoas poderão fazer as suas propostas, as suas sugestões. O nosso programa eleitoral, já apresentado, assenta essencialmente em 4 eixos. Falamos da saúde, da educação, do ambiente e também do desenvolvimento da ilha. A palavra-chave é a sustentabilidade, porque aplica-se a tudo. O que nós queremos é sustentabilidade económica, é a sustentabilidade ambiental e por aí adiante. Agora, quando nós olhamos para o programa e quando nos perguntam sobre prioridades, temos 2 que são óbvias. Trata-se da saúde e trata-se da educação, como muito bem hoje também já foi aqui dito. Na saúde, claro está, recursos humanos, claro está, infraestruturas, e se há uma coisa que nesta campanha nós nos orgulhamos é de que somos cidadãos comuns. E, portanto, nós temos de ir ter com as pessoas, de ir ter com as entidades para conseguirmos perceber realmente quais é que são as carências. E, portanto, nestes 3 últimos dias úteis já fiz 5 visitas e mais do que pôr fotografias, nós publicamos as notas de cada reunião. E, portanto, lá está explicado aquela informação que realmente nós recebemos, que nós tratamos e com ela o que é que nós vamos fazer. No caso da saúde, nós já publicamos essa nota e espero que ao longo deste debate consiga falar mais sobre ela. A área da educação é realmente algo fundamental. E é a prova, muitas vezes, de que o Governo Regional deixa a nossa ilha para trás, até mesmo pelas taxas de execução que existem, quer a nível de ilha, quer a nível de educação. E depois, claro, o ambiente está mais do que visto, tem de ser uma prioridade, quer pelas alterações climáticas, quer também pelo facto de nós aqui tocarmos também em todos os setores. E o desenvolvimento da ilha é justamente onde nós também temos nossas propostas para os transportes, onde temos nossas propostas para os setores económicos, como a agricultura, as pescas, a pecuária, que tanto precisam de ser valorizados, e o turismo, que é também uma área que é especialmente oportuna por nos dar a oportunidade de tocarmos nas outras. Estas que eu acabei de mencionar podem todas ser tocadas pelo turismo, podem ser todas beneficiadas pelo turismo.
mesmo. E permita-me concluir, por agora, esta minha intervenção dizendo e frisando que nós somos realmente uma candidatura de cidadãos comuns e nós, e até porque pode pensar, mas que raio é isto? Vem aqui um cabeça de lista com 18 anos. Ora, é muito simples. Esta aposta e aceitei este desafio tendo em mente que ser deputado é uma tarefa muito difícil. Não se trata de estar uma semana no plenário por mês, não. Trata-se de produção legislativa, trata-se de estar em comissões, etc. E ser um estudante e ter esse trabalho é algo que, de certo, é muito complicado, vai ser muito complicado, mas de outra forma não aceitável. Por um motivo muito simples. Existe este grupo de pessoas que muitas vezes fica sem representação direta na Assembleia. E o que eu pergunto é isto. Quem é melhor do que um estudante para representar os estudantes? Quem é melhor do que um jovem para representar os jovens? Quem é melhor do que um estudante deslocado para representar os estudantes deslocados? Que é algo que penso que seria inédito. Portanto, se os marienses assim se escolherem. Muito obrigado, Pedro. E uma das coisas que vai acontecer se fores eleito desta ou de outra vez é que vais ter que gerir também o tempo. Eu agradeço a todos que estão a gerir muito bem o tempo que foi combinado, fazerem intervenções mais curtas do que tem acontecido em outros debates. Agradeço esse vosso esforço para já e queria introduzir aqui um tema que me parece sempre inevitável, fazer aqui uma ligação entre a história e o presente. Tem a ver com o facto de toda a gente em Santa Maria e nos Açores sabe a importância que o aeroporto de Santa Maria teve para a ilha, se confundia o aeroporto com a ilha e a ilha com o aeroporto. Não foi por acaso que chamaram a determinada altura a Santa Maria Little America, ou a América Pequenina, e era preciso carta de chamada para ir trabalhar por Santa Maria porque se ganhava muito dinheiro no aeroporto. Acontece que isso é história, uma história muito bonita, mas é história. O aeroporto está lá, mas já não tem a função que tinha, obviamente, aconteceu. Não podemos fazer nada em relação a isso. Mas há agora uma história diferente que tem a ver com esta aposta na área espacial. Neste contexto, minha questão é, será que Santa Maria poderá voltar a ter aqui um protagonismo que já teve no passado, no contexto regional, agora através da área espacial? Há pelo menos quem acha que é aqui um chamado cluster. Elisa Sousa, o que é que acha sobre isso? Pode ser por aqui o futuro de Santa Maria, a diferenciação em relação ao resto das ilhas? Nós não podemos negar à partida uma ciência que desconhecemos. Essa é uma realidade muito óbvia e, efetivamente, o porto espacial poderá ser o investimento que irá alavancar esta economia da ilha. Poderá. E digo poderá porquê? Porque é preciso ter algum cuidado e não podemos descurar aqueles que são, efetivamente, os anseios dos marienses no que diz respeito às questões ambientais, às questões económicas, às questões culturais e às questões sociais. E, portanto, o porto espacial, assim como qualquer outro investimento que venha para a ilha, que possa trazer postos de trabalho qualificados e não qualificados, sem dúvida que será um investimento importante. Agora, nós não podemos, e os marienses não podem, é continuar à espera das intenções. Se é para fazer, tem que ser para fazer, porque enquanto nós esperamos pelas intenções, existe um conjunto de investimentos que não são feitos, existe um conjunto de negócios que poderão ser perdidos, existem oportunidades que são perdidas. E, portanto, efetivamente, há uma ideia generalizada de que o PSD em Santa Maria não quer o porto espacial. Não é verdade. Não é verdade. O PSD quer investimentos que possam trazer esta possibilidade. Haverá algumas pessoas do PSD que não querem, outras querem porque isso, como haverá isso também, é transversal, não tem muito a ver com o partido pessoas do Partido Socialista que também não querem um investimento para a ilha, mas cada um tem direito à sua opinião. O que nós pretendemos... Posso saber a sua opinião? A minha opinião, muito sinceramente, sim. Eu sou fã de tudo o que tem a ver com o espaço. Okay. E eu acredito que se o Porto Espacial viesse para Santa Maria, eu seria a primeira a ver o lançamento de um desses foguetões. Mas a verdade é que não se trata da minha opinião. Trata-se da opinião dos marienses. E é preciso ouvir o que é que os marienses têm para dizer. E é aqui que o PSD tenta se diferenciar. Nós queremos exatamente um investimento que possa trazer mão de obra qualificada, não qualificada, postos de trabalho diretos e indiretos. Mas temos que ter noção daquilo que a população diz também, das suas dúvidas. E mais do que isso, foi algo defendido por nós quando esteve em Santa Maria o Sr. Secretário Regional, numa sessão de esclarecimento à população, que o PSD entende que num investimento desta envergadura, os marienses devem beneficiar diretamente com este investimento, não só em termos de postos de trabalho, mas o investimento em si tem que ser canalizado para aquelas áreas que nós falamos de início e que já todos falamos, que têm a ver com a saúde, com a educação e com as acessibilidades. O que acha é que nesta altura não há essa garantia, é isso? Nós não sabemos que garantias há. A verdade é que este assunto, para já, tem caído um pouco no esquecimento. Depois parece que é quase um assunto tabu. Ninguém fala porque ninguém quer ferir suscetibilidades a ninguém. Eu acho que todos os assuntos têm que ser efetivamente transparentes.
Não estamos aqui a dizer que queremos ou que não queremos, tem que ser transparentes, tem que se decidir o que é que se quer e se é para fazer, que seja para ontem, que não seja para daqui a 2, nem daqui a 3, nem daqui a 4 anos. Porque a previsão seria que houvesse os primeiros lançamentos em 2021, salvo erro? Isso é inicialmente. Agora o Sr. Ministro Manuel Leitor já veio dizer que para 2025 teremos uma constelação de mini-satélites. Lá está. Eu quero acreditar que é possível, mas não quero descurar tudo o resto. E, portanto, da nossa parte, da parte do Partido Social Democrata, haverá esse cuidado para garantir que são asseguradas todas as condições. Acho que faz parte das obrigações de todos os partidos, incluindo do partido que suporta o governo, mas, como é óbvio, queremos todo o investimento que possa fixar jovens. Mas há uma coisa que nós não descuramos, é que para fixar jovens não basta criar os postos de trabalho, é preciso criar as condições nas tais áreas estruturantes que nós temos aqui. E, portanto, nós não somos contra os investimentos que possam trazer postos de trabalho. Não somos, não fomos, nem nunca seremos, desde que isto seja salvaguardado e que, efetivamente, traga um benefício para os marienses. É isso que nós entendemos. Muito obrigado. Bárbara Chaves, o PS Santa Maria está de corpo e alma com este projeto ou tem também ainda algumas dúvidas? Realmente, nos últimos tempos, tem-se falado pouco. Eu bem sei que há a Covid-19 que deixou para trás muita coisa, mas como é que está esse processo, afinal? Terá, naturalmente, informações, talvez, mais privilegiadas do que o PSD e do que o resto da oposição? Não tenho informações privilegiadas. Vou acompanhando os processos, tal como este, como todos os outros que dizem respeito a Santa Maria. Relativamente ao Spaceport, o que eu sei é que está em curso, a terceira fase deste processo está em curso e o caderno de encargo está a ser ultimado e será lançado dentro em breve. Entre este mês e o próximo mês será lançado o caderno de encargos. Houve também questões associadas, mais administrativas, relacionadas com a alteração do júri, tendo em conta também que o Presidente da Agência Espacial Portuguesa também alterou. No entanto, sobre este processo é preciso termos em conta que este não é um processo que se coadune com períodos eleitorais. Não é obrigatório que haja uma decisão só porque vai haver eleições. Esse processo tem sido gradual, inclui muitos países, não só Portugal. Tem havido um grande envolvimento por parte do Governo Regional dos Açores, por parte do Governo da República, e este projeto e este Spaceport acontecerá se as questões de segurança para as populações estiverem asseguradas e as questões de saúde pública também estejam salvaguardadas. Portanto, o que me diz é que neste momento ainda há uma dúvida bastante acentuada, não é? Não há... Tem aí um se... Claro que sim, até existirem todos os estudos, todo o estudo de impacto ambiental, todas as avaliações necessárias, estará em fase de processo, não é? Não vale a pena estarmos aqui a dizer que amanhã existirá, ou que será absoluta que existirá esta infraestrutura, se amanhã viermos a perceber que as questões, por exemplo, relacionadas com a saúde, não estão asseguradas. Nós queremos que este investimento seja bom para Santa Maria, seja bom para os marienses, que traga as mais-valias económicas, que traga postos de trabalho, que traga desenvolvimento, que traga pessoas para a ilha, que potencie o turismo. Queremos isso tudo, mas não podemos hoje, na altura em que ainda está a decorrer o processo, dizer que tudo está salvaguardado. Não, estamos a trabalhar para que esteja tudo salvaguardado, mas não vamos criar aqui ilusões e dizer que nesta fase está tudo feito. Não, existe ainda uma quantidade de estudos que têm que ser feitos e que estão a ser feitos de modo gradual. Nesta área das tecnologias, é preciso ter em conta que Santa Maria já é um cluster espacial há muito tempo. Desde a altura em que se instalou a ESA em Santa Maria, no Monte das Flores, que Santa Maria já tinha até a nave, que também só por si também já é uma infraestrutura bastante desenvolvida e com uma tecnologia de ponta bastante significativa que nos dá uma dimensão em termos tecnológicos. Mas com a instalação da ESA, com a instalação de outra estação na zona dos Piquins, que também dá outras mais-valias e que já tem mais postos de trabalho,
com a criação da própria Agência Espacial Portuguesa a instalar em Santa Maria e que irá reabilitar também ela uma infraestrutura e um património do aeroporto de Santa Maria, que é a antiga casa do diretor do aeroporto, que também vai trazer mais pessoas a trabalharem na ilha. Portanto, aquela nova antena que veio de Perth, que já está instalada e que está já a entrar em funcionamento, portanto, todas essas infraestruturas podem transformar Santa Maria no tal cluster espacial. Já existem. Deixa-me ouvir agora Carlos Pinto. Carlos Pinto já há pouco fez uma referência ao Porto Espacial, portanto deduzo que esteja também de acordo com esse investimento. Sim, e como é que está em termos de crença? Bem, está a crer ou está à espera do outro ver para crer? Estou com dúvidas por aquilo que disse a doutora Bárbara. Eu gostaria que esse processo do Spaceport fosse um processo transparente. E que todas... Não tem sido. Como é que esse processo é transparente? A senhora, neste momento, parece, para aquilo que diz, parece que há dúvidas. Eu pensei que fosse já uma certeza, não é? Portanto, é uma das coisas que o PS tem sido useiro e beseiro em promessas, não é? Eu gostaria que o Spaceport fosse um projeto que realmente alavancasse Santa Maria. Nós temos um problema grave com os nossos jovens. Os nossos jovens não voltam à sua terra. Eu tenho 4 filhos. Esses 4 filhos que eu tenho não estão em Santa Maria. E não podemos continuar a falar em intenções. Temos sim, com a idade que eu tenho, temos que de falar em coisas concretas. Vem ou não vem Spaceport para Santa Maria? Nós queremos que ele venha. É, de facto, uma mais-valia para os marienses. Mas, para aquilo que a doutora Bárbara disse, parece que há dúvidas nessa vinda desse projeto. Há um processo que está em avaliação. Portanto, está no secretismo, não é? E nós não queremos nada disso, nós queremos transparência. Acho que todos os marienses têm a obrigação de saber o que é que se passa. E o secretismo, para mim, não leva a sítio nenhum. Provoca-se, quanto muito, dúvidas, divisões. Nós não queremos isso. Queremos transparência. E temos idade já suficiente para ter conhecimento de tudo o que se passa em Santa Maria. Pedro Amaral, como é que estamos de espaço? Confias também neste projeto? És jovem, não sei se é uma área que precisa ou não, mas os colegas teus, da tua idade, têm alguma esperança de poder vir a ter aqui um emprego aliciante? É óbvio que havia-se de desenvolver um investimento desse calibre para Santa Maria e até pela área em si, traz sempre benefícios até para a fixação dos jovens. Claro que não basta haver emprego em Santa Maria para os jovens virem, é preciso haver condições, que foi como também já foi mencionado há pouco. Portanto, todas as áreas, nomeadamente saúde e educação, deverão estar suficientemente desenvolvidas. Pessoalmente tenho um interesse por essa área, que lá está, já posso dizer, não é por aí, mas o que interessa agora aqui é realmente qual é que é a posição do Bloco sobre este tema, e a nossa posição é muito concreta, é muito clara e sempre foi, apesar de não se vai-se lá saber porquê, por trincas partidárias, não sei, tentaram afirmar o contrário. Se há coisa que o nosso deputado municipal, Paulo Sanona, se orgulha, é do facto de nós termos aprovado por unanimidade uma moção na Assembleia Municipal. A moção intitula-se Desenvolvimento de Santa Maria e acho que já diz muito. Essa moção é justamente o documento que confirma qual é que é a posição do Bloco e o que diz é o seguinte: nós queremos investimentos para Santa Maria, por tudo aquilo que já foi aqui dito. Nós precisamos de fixar os jovens, nós precisamos de ter emprego qualificado, nós precisamos desenvolver a ilha. No entanto, nós precisamos de algo essencial, que são estudos. E os estudos só podem ser feitos quando nós temos um projeto concreto. Acho que todos estão aqui de acordo que nós não podemos dizer sim ou se não a um projeto se nós não sabemos informações concretas sobre ele. Se nós não sabemos que isto vai ser assim, assim e assim, não saímos daqui. E ainda por cima, para fazer estudos, não pode ser feito estudos assim à toa, correto, e portanto nós precisamos de estudos ambientais, claro está, mas também socioeconómicos. Nós temos de perceber qual é que é o impacto que o Porto Espacial tem, não só em termos ambientais. Precisamos salvaguardar a saúde pública e por aí adiante. Agora, nós não podemos esquecer que quando esta proposta nos foi apresentada, tinha um calendário muito rigoroso. E, portanto, há que convir que a partir do momento que esse calendário não é cumprido, os marienses ficam com algum receio. Eu próprio, enquanto mariense, o digo, quer dizer, esperançoso como eu estava por ser uma área de interesse que a Spaceport, a ser algo positivo, pudesse vir para Santa Maria, ao ver que o calendário não está a ser cumprido, fico com uma ligeira desconfiança e realmente vejo, portanto, aqui que existem dúvidas, e ainda bem que há dúvidas. Ainda bem que há dúvidas por causa dos estudos, porque têm de ser feitos. Nós não podemos dizer que sim só porque sim. Isso era errado. Não podemos fazer disso, então,
uma estratégia vencedora se nós não sabemos se ela será vencedora ou não? Ora, aí está, claro. Essa é que é a grande Mas questão. essa tem sido... Precisamos Não vamos entrar em mas diálogo. penso-me só acabar aqui num instante, só um apontamento final, portanto, e pego um pouco também na expressão da deputada Elisa, que é aquela do tabu. Realmente existia este calendário tão escrupuloso. Acho que, no mínimo, o Governo Regional devia ter tido o cuidado de ter vida público e ter dito estas informações que a deputada Bárbara Chaves aqui disse, e claro que sabia, porque pronto, mesmo sendo uma cidadã, mesmo tendo esse então informação privilegiada, está na Assembleia e, portanto, lá tem todo esse tipo de informação, de certeza que os marienses não estão sempre a ver o plenário online, sempre que ele existe. Mas permita-me só fazer aqui uma nota, salvo erro, e se a minha memória não falha, a sede em Santa Maria da Agência Espacial Portuguesa foi anunciada no primeiro trimestre do ano passado, salvo erro. E, portanto, está a dizer que ela nem sequer foi colocada em Santa Maria. Isso também me deixa agora um pouco de pé atrás. Espero que ela realmente venha para cá e que possa, portanto, beneficiar todo esse setor tecnológico e espacial na nossa ilha. Muito bem. Bárbara, vou deixar só muito rapidamente. A Agência Espacial Portuguesa está criada e a sede é em Santa Maria. Mas não está instalada. O que eu disse foi que ia haver obras de remodelação daquela habitação para a instalação da sede física, foi o que eu disse. Mas ela não está instalada, na verdade. Está instalada. Não está instalada, fisicamente. ela funciona, não é no papel, ela funciona e ela existe formalmente. Estou a dizer é que esta casa será remodelada para esse fim e que a todos nos devia agradar. Essa remodelação não é essencial para que ela funccione? Não, claro que não. Eu penso que é suficiente. O esclarecimento é suficiente, também não foi assim. Também dizer que, não, só referir que este é um processo que tem sido transparente, tem havido mas, esclarecimento. Na verdade, nos últimos tempos não tem havido muita informação. Também tivemos todos confinados em casa e não houve COVID, também, acredito essa que sim. oportunidade. Mas houve sessões de esclarecimento e não foi quem não quis. Sabemos que sim. Sr. João Silva, vou querer também a sua opinião sobre este cluster espacial para Santa Maria. O que é que o senhor pensa disto? Já agora está de acordo? Está contra? Tem dúvidas? Não, porque houve ali uma polémica, realmente, nós inclusive fizemos um programa na RTP, um debate sobre isto e havia realmente pessoas que estavam frontalmente contra este projeto. Não é o seu caso? A sua importância dependerá tanto quanto a quantidade e a qualidade do emprego local que gerará. Criar a infraestrutura e abrir escritórios noutras ilhas resultará em pouquíssima criação de riqueza para a ilha. Portanto, é que um ponto assente se é para criar que seja alimentada a esperança que ele venha a ser criado, se na concorrência internacional que o tema está em cima da mesa com outros locais para que se crie isso. Obviamente, as pessoas, ao terem conhecimento das informações, acabam por ficar também, digamos, mais descansadas, digamos assim, a ver que o processo está em andamento e não se ficar eternamente à espera de um Dom Sebastião que há de vir e que nunca chega. Outra das coisas, só para levantar aqui mais um outro ponto, foi entregue na biblioteca aqui em Ponta Algada o espólio dos primeiros anos, toda a vida de Santa Maria em termos de história. Portanto, é uma quantidade enorme de documentos que não estão digitalizados, nem sequer alguns estão catalogados. Tem a ver com o aeroporto, essencialmente? Não, tem a ver também com os primeiros 200 anos, digamos assim, da história mesmo de Santa Maria. Portanto, esse era um dos temas também, uma vez que também faço parte da Associação de História, era um tema que deveria ser colocado à Secretaria respectiva para que empregasse os meios necessários para digitalizar e catalogar os referidos documentos, porque tem certamente coisas interessantíssimas sobre a história de Santa Maria que neste momento estão como não existentes ou poderão ser só na base da suposição, quando temos ali realmente trabalho que poderia ser do interesse da história, quer dos historiadores da própria Universidade dos Açores, quer a nível de outras pessoas que se queiram dedicar a essa área. Bem, Elisa Sousa tinha pedido a palavra para falar sobre... Muito rapidamente, porque nós começámos este assunto do Porto Espacial a falar da história do aeroporto e da importância do aeroporto. E eu queria só fazer aqui um pequeno à parte. Tem que ser mesmo muito pequeno à parte, sem querer roubar tempo aos meus colegas, sobre a torre antiga
do aeroporto de Santa Maria, que continua ao abandono, está a cair e nós não percebemos bem quando é que será feita a tal obra de reabilitação. Sabemos que já houve um concurso que ficou a zero, não houve qualquer empresa a concorrer. Sabemos que possivelmente haverá um segundo, mas a verdade é que a torre continua lá. Ainda continua. Esperemos que vão a tempo. Esperemos, efetivamente, que vão a tempo e que não seja mais um cinema do aeroporto que foi preciso ficar só a fachada para que se reabilitasse o cinema e os marianos continuassem à espera. Fica essa nota. Deixa-me ouvir agora a Dulce Correia, ainda sobre o Porto Espacial. Não sei qual é a sua opinião, ou se a CDU tem uma posição oficial sobre o Porto Espacial, ou se é uma posição pessoal, se tem dúvidas, se tem esperança. A CDU não é contra nenhum projeto que tenha como objetivo melhorar a qualidade de vida das populações. Porém, mais que a transparência, mais que a informação, o que é necessário é o envolvimento da comunidade e das pessoas que residem no território. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, também ainda em relação a isto de Santa Maria ser um cluster. É um cluster, obviamente, e existem empresas que trabalham nesta área. Mas o que é que falta? Responsabilidade social. Essas empresas estão sediadas na ilha, deveriam contribuir com mecenato, com programas sociais, precisamente para reabilitar e melhorar todas estas áreas que falamos. Eu sou sucinta, força. Muito obrigado. Agradeço, que sempre vai nos fazer falta, naturalmente, mais à frente. João Martins, uma palavra também sobre o Porto Espacial, para terminarmos esta ronda. O Porto Espacial em Santa Maria é, sem dúvida, importante. Mas importante para a população em que termos? Poderá ser importante para a economia, tendo a envolvência de muitos países, mas a população, olhando assim à população, eu interrogo-me. Quantas pessoas estão preparadas e formadas para trabalhar nesta estação espacial? Temos quantos? 200, vamos ver pessoas que já... 300, não sei. 10, 5 pessoas formadas, prontas a fazer parte dos quadros deste projeto espacial? Não sei. Quer dizer, há muita transparência, mas também falta de informação neste aspecto. Porque para o trabalho não qualificado, se calhar vai empregar meia dúzia de senhoras para fazer limpeza numa casa, não é? Talvez. Ou senhores. Os senhores, né? Senhoras e senhores, ali para fazer a limpeza na casa e mais nada. E depois todos os técnicos vão vir dos países exteriores que fizeram as suas formações em ciências na área, não é? E fica, vamos ver, Santa Maria totalmente feliz porque tem ali um porto espacial a funcionar. Eu acho que é de aplaudir. Bom, outra situação que é bom para Santa Maria é recordar, é fazer memória destes últimos anos do governo socialista que desinvestiu na ilha e que agora se lembra de fazer lá umas incubadoras de empresas que, ao fim de alguns anos de funcionar, vão à insolvência e lá vão, e claro, os bens dos sócios destas empresas vão parar às finanças. Que bom! Uma maravilha. Ou seja, eu acho que é bom que se deixe de brincar com estas coisas. No aspecto social ainda, da própria ilha, queria acrescentar de que é bom que também se deixe de brincar com estes programas ocupacionais. Deixar de brincar com os programas ocupacionais, porque eles só promovem a pobreza. E é uma garantia de que, enquanto aquela pessoa que não tem capacidade ou não teve oportunidade de ir para os quadros de trabalho de empresas, não é? Onde possam fazer uma progressão de carreira e profissional, ficam ali estagnadas e é garantido que nos próximos 6 meses, no próximo ano e meio, não vão crescer economicamente. Vão continuar pobres. E assim, é tão fácil o partido poder depois poder prometer ali àquelas pessoas, em troca de um voto, mais umas coisitas. Isto é vergonhoso. E tenho medo. Muito bem, andamos um pouco pelo espaço, vamos agora aterrar e falar de 2 áreas fundamentais, 2 áreas sociais,
Saúde e educação já foram afloradas aqui por muitos de vocês, mas vamos agora falar com um pouco mais por nós, sempre tendo em atenção que o tempo não é muito. Vou começar por Carlos Pinto, sendo que a saúde é a sua área. O líder do PPM tem falado muito a dizer que os outros partidos não têm médicos nas suas listas. O senhor é médico, se for eleito será um médico no Parlamento. Qual é, neste momento, na sua opinião, o diagnóstico da saúde em Santa Maria? O senhor conhece melhor que ninguém, é médico e delegado de saúde, naturalmente. Sim, está bem. Pronto. Em relação à saúde, temos, de facto, problemas e que eu não consigo perceber. O Partido Socialista está há 24 anos no poder. O Partido Socialista. Durante os anos que lá tenho estado, nós tivemos sempre médicos de especialidade hospitalar a virem regularmente ao centro de saúde. Há 8 anos foi nomeado um secretário, não sei porquê, e fazia parte do programa do Partido Socialista a deslocação periódica das especialidades hospitalares. Quando estou a falar disso, porque sei que esse problema é o mesmo que se passa nas Flores, no Corvo e São Jorge. E, de um momento por outro, esse representante, esse secretário, achou que a vinda dos médicos do Hospital de Ponta Delgada, Santa Maria, era um luxo e que, por outro lado, que esses médicos estavam a receber bastante dinheiro. Em vez de corrigir, não, cortou. E para agora, só a partir deste mês é que eu vejo essa deslocação a começar a processar-se dentro de uma certa normalidade. Se calhar por estar em véspera de eleições. Não se percebe, portanto, nessa área da saúde, não consigo de modo algum perceber como é que é o Partido Socialista. 24 anos de poder é uma coisa hoje e é outra coisa amanhã. Portanto, tem que haver lógica na forma como a gestão de saúde tem sido feita nos Açores. Aquilo que eu acho, neste momento, péssimo em termos de saúde, é nós termos 13 mil pessoas, cerca de 13 mil pessoas a aguardar uma cirurgia após terem esgotado o tempo máximo de espera. Tem que haver, para isso, isto para mim, para o PPM, isso é considerado uma linha vermelha. Se o PPM for ter responsabilidades no governo a sair das eleições, nunca fará tudo para que esses 13 mil açorianos que esperam por essa cirurgia seja possível ser realizada nos próximos meses. Pedro Amaral, uma palavra também sobre estes dois setores. Já há pouco falaste um pouco da educação. Não sei se queres optar por saúde e educação ou os dois, sendo que, se for os dois, tens de ser um pouco mais sintético, naturalmente. Vamos aos dois, porque são dois setores muito importantes realmente e são dois setores que nós já conseguimos também reunir com as entidades competentes e, portanto, temos também aqui algumas questões que acho que é importante virem aqui serem ditas, porque precisamos de soluções e as soluções só aparecem quando damos visibilidade aos problemas. E na nossa escola há algo que é óbvio e mais do que certo, é preciso serem feitas obras. As obras já sinalizadas pelo Governo e muito bem, falta arrancarem e, essencialmente e com urgência, a obra no polidesportivo. Mais do que remendar o polidesportivo, é reconstruí-lo. Pronto, acho que isso também já está mais ou menos assente e esperemos que vá para a frente. Agora, o que acontece é que também existe outra proposta que nós consideramos muito pertinente e que pessoalmente durante cerca de 4 anos andei a batalhar-me por ela e não finquei o pé até a conseguir e não vou fincar o pé até agora, que é o auditório. E andam-me sempre a dizer que não querem um auditório. Eu já percebi que o Governo não quer um auditório, então vamos esquecer o auditório. Mas a nossa escola precisa dessas valências. A nossa escola precisa de um sítio para tertúlias, palestras, formações, peças de teatro, etc. E então a minha sugestão é que se faça uma sala polivalente num edifício que já precisa de intervenções dentro da escola, que é o Bloco E. E, portanto, a ideia é, a longo prazo, conseguirmos fazer do Bloco E um bloco artístico, dando mais conforto aos alunos e dotando a escola dessas valências. Porque não esqueçamos que a Escola de Santa Maria é a única que não tem um auditório. Portanto, por algum motivo é que as outras têm, é porque é mesmo necessário e nós sabemos isso. Muito bem. Sobre a escola, tenho de entrar em questões mais pedagógicas, mas acho que não vale a pena para aqui, acho que não tem grande interesse para os marienses, mas existe uma que, apesar de não ser bem dirigida aos marienses, acho que há uma história que tem de ser aqui contada, que é da Assembleia de Delegados e Subdelegados,
que existe em Santa Maria, não existe nas outras escolas, mas acho que era importante criá-la como órgão para as escolas, porque esta é uma história sobre uma esperança democrática. A Assembleia de Legados e Sublegados pressupõe, portanto, a noção de que existem 2 representantes de turma que fazem parte de uma Assembleia. Ora, nesse espaço está espaço amplo, representativo, os estudantes podem falar entre si sobre propostas, sugestões e podem também perguntar ao Conselho Executivo e também sugerir ao Conselho Executivo alguns aspectos. E acontece que na primeira reunião existe um grupo de alunos que sugere mover um cinzeiro. Uma coisa tão simples como mover um cinzeiro. E não é que, uns dias depois, aquele cinzeiro foi movido. Nem imaginam, porque eu era o presidente da mesa, nem imaginam na semana a seguir a quantidade de alunos que vieram ter comigo motivados para apresentar mais propostas. Este é o embrião da democracia e a nossa escola também deve criar esse mesmo embrião. E, portanto, também quero aqui defender este órgão, apesar de não ser necessariamente algo só para Santa Maria, mas que acho que é extremamente importante, por exemplo, ainda por cima nestes tempos conturbados que ameaçam também a nossa democracia de alguma forma. Na área da saúde, claro está, falta de recursos humanos é algo que realmente tem de ser combatido. E tem de ser combatido como? Com incentivos, mas não têm de ser necessariamente monetários. Poderão ser incentivos na área da habitação, mas também, por exemplo, na área da formação. Porque nós precisamos, realmente, e isto aqui dava para dar são mais-valias para todos também, mas a formação também aqui é importante porque nós precisamos de uma equipa de médicos só para fazer o serviço das urgências. Porque temos médicos de família, de certo que o Dr. Carlos Pinto também poderia dizer isso, que estão assoberbados de trabalho e, portanto, que precisam também de se dedicar a essas áreas com mais afinco. E, portanto, a termos recursos humanos, precisamos de alguém que tenha essa formação nessa área em específico. Claro está que também temos as infraestruturas do centro de saúde, estamos a falar de um edifício com 25 anos, que têm de ser mais do que remendadas, algumas partes têm de ser reconstruídas, achamos que é uma solução mais viável. E também consideramos que vão ser criadas algumas equipas como aquelas para apoio à saúde mental no domiciliário e também uma equipa que possa ajudar ao centro de saúde e aliviá-lo de alguma forma no que concerne aos cuidados continuados. E para finalizar sobre a saúde, para ser o mais sintético possível, o que quero dizer é que é preciso haver uma mudança de mentalidades por parte do Hospital Divino Espírito Santo. Porque no que concerne à vinda dos médicos especialistas, esta é uma competência do hospital e não só do centro de saúde. E, portanto, no hospital às vezes existe uma noção de nós e eles. Os utentes marianos também são utentes do Hospital Divino do Espírito Santo e é preciso que esta noção seja metida na cabeça de uma vez por todas. Nós temos os mesmos direitos também que os utentes miquelenses. Obrigado. Bem, Pedro. Elisa Sousa, rapidamente também aqui um diagnóstico da saúde e educação. É difícil, já algumas coisas coisas foram ditas na outra intervenção, por isso, só complementar alguma coisa. Eu vou aproveitar a deixa do Pedro e começar mesmo pela saúde, é mais fácil, até porque o Pedro focou aspectos que são fundamentais relativamente à saúde, questões que também já tinha abordado de início, a questão dos recursos humanos, a questão dos incentivos aos médicos é sem dúvida fulcral, é extremamente importante que seja repensada a portaria que fixa esses incentivos. Porque hoje em dia, mais do que a questão financeira, os médicos querem mais conforto. E o conforto passa exatamente por, se calhar, ter menos utentes no que diz respeito aos médicos de medicina geral e familiar, ter acesso à formação sem que eles tenham que tirar das suas próprias férias para ir fazer formação fora. E, portanto, sem dúvida que esta parte dos incentivos tem que ser revista. Nós precisamos de fixar médicos em Santa Maria, jovens, não desfazendo todos aqueles que já contribuíram ao longo da sua vida para este fim, mas a verdade é que precisamos de quadros jovens, precisamos de querer jovens que se fixem em Santa Maria. E isso faz-se através dos incentivos à fixação, quanto a isso não há mínima dúvida. Em termos de infraestruturas, relembrar, o Pedro falou dos cuidados continuados, é importantíssimo ter uma visão estratégica relativamente aos cuidados continuados. Neste momento, o nosso centro de saúde, a nossa unidade de saúde de Ilha, tem 3 camas de cuidados continuados. Precisamos de mais, mas precisamos de mais. Precisamos, se calhar, de uma ala, mas precisamos de uma equipa que esteja afeta só à rede de cuidados continuados, porque senão voltamos aqui a criar uma bola de neve. Utilizamos os enfermeiros, os assistentes operacionais, os médicos que estão afetos à unidade de saúde de Ilha e utilizamos para essa rede de cuidados continuados. Não é possível, já estão assoberbados, não o podemos fazer. A criar uma nova ala tem que ser com uma nova equipa, quanto a isso não há a mínima dúvida. Eu introduzia só aqui a questão das acessibilidades na saúde, porque nós não podemos descurar aquilo que tem acontecido nos últimos anos, em que não há uma coordenação entre secretarias de um mesmo governo e os utentes da Ilha de Santa Maria que se deslocam a São Miguel para consultas, exames, cirurgias e por aí fora, muitas vezes chegam a São Miguel
as consultas são desmarcadas, voltam para Santa Maria. Chegam a São Miguel em horários que não permite estar só lá um dia, tem que ficar uma noite ou ficar 2 noites. Isso tem que ser alterado e essa coordenação é simples, são 2 secretarias do mesmo governo. Tem que ser possível coordenar esse tipo de consultas, esse tipo de deslocações. Não há milagres, nós não vamos ter um hospital em Santa Maria, mas podemos criar condições para que os nossos marienses tenham um acesso a melhores cuidados de saúde, pelas infraestruturas, pelos recursos humanos, pelas acessibilidades também. Muito rapidamente, a parte da educação, da saúde, acho que já foi batalhada. Nós temos efetivamente ideias e estratégias para esta área. Relativamente à questão da educação... Agora já tem menos tempo para a educação. Mas também é mais sucinto, até porque já falei dela de início. Sim. Muito rapidamente, a questão das obras de pavilhão foi uma reivindicação do PSD, tendo em consideração aquilo que foi dito pela Associação de Estudantes, e muito bem, porque efetivamente quem Mas é um tem... investimento que está programado já. É um investimento que está programado, mas nós não podemos, lá está, não podemos ficar só pelas intenções, nós queremos a obra feita, porque aquele investimento não serve só à comunidade escolar, serve também um conjunto de clubes que precisam que aquele investimento esteja efetivamente pronto, para além do que serve toda a comunidade estudantil do 5º ao 12º ano. Portanto, não podemos esperar. Já tivemos um ano no complexo com muito boas instalações, porque o município acedeu às necessidades da população, mas nós precisamos daquele polidesportivo pronto. Essa é uma das reivindicações do PSD. Vamos continuar a batalhar. Tenho a certeza que todos os partidos vão, inclusive o próprio Partido Socialista, que também não tem a mínima dúvida que quer o pavilhão feito, mas não podemos ficar só pelas intenções. Relativamente ao auditório, o que acontece ao auditório é um problema relacionado com o Atlântida Cine. Cria-se um projeto para um auditório na escola, mas depois, porque afinal vamos ter aqui uma casa de cinema que pode ser uma sala polivalente e arrumamos na gaveta o projeto do auditório. Eu concordo plenamente com o Pedro, eu acho que uma coisa não invalida a outra. E, efetivamente, deixa-me só acabar, efetivamente o auditório é uma mais-valia, porque nem sempre é fácil deslocar os alunos para o cinema para que se possam para que se possa ter o acesso à cultura que nós precisamos. Mas mais do que as infraestruturas, que são importantes e que eu já tinha dito, é necessário fixar os nossos quadros de pessoal docente em todas as ilhas da região. E no caso de Santa Maria, neste momento existem 3 horários na Bolsa de Emprego Público dos Açores que não foram preenchidos porque neste momento a lista de professores já corre e já chega ao fim. E portanto, eu sei que já ultrapassei, mas a verdade é que essas são 2 áreas estruturantes e não podemos ficar pelos resumos. Tem que ser dito. Muito bem. Bárbara Chaves, vou-lhe pedir também que seja o mais concisa possível. Saúde e educação, em relação aqui a algumas coisas que foram apontadas pela saúde, discorda, concorda ou vai ser feito, mas não para já? Bom, posso começar pela educação. Sim. Aqui há aqui uma ideia que se está a tentar transmitir e a senhora candidata, a Elisa, falou sobre isso, ao nível do corpo docente, que reduziu, já falou há pouco, voltou a falar, e eu quero dizer que esta tendência decrescente do número de alunos é regional, não é de Santa Maria. O que aconteceu este ano letivo é que se diminui na região cerca de 6.000 alunos e em Santa Maria reduz 56 alunos, desde há 2 anos para cá. E o número de professores mantém-se estável. Portanto, existem horários que não foram ainda cobertos, serão certamente, porque o problema não é a falta é a falta do docente e não é a falta do lugar, digamos assim. Portanto, não houve a redução do número de docentes na escola. Ao nível das obras, gostaria de dizer o seguinte: durante esta legislatura foi assumido pelo Presidente do Governo, o Presidente Vasco Cordeiro, em Conselho de Ilha, que iriam ser feitas obras na escola de um modo gradual. Pronto. Este ano e esta legislatura fizemos as obras na cozinha e na cantina. Eram obras fundamentais para as refeições da população, da população escolar, e forneceu-se material informático à escola. Está programado e só não avançou o lançamento do concurso durante
durante este ano, tendo em conta que também os funcionários públicos estiveram confinados e não conseguiram desenvolver todo este processo de concurso, mas o projeto do ginásio da escola está concluído, vai ser lançado o concurso em breve e, portanto, este é um assunto que se espera que no próximo ano letivo esteja resolvido e que toda a gente o quer porque, e como a Elisa disse, e é verdade, não é só para a atividade escolar, é para o desporto e para todo tipo de atividades que se possam desenvolver lá. Em relação à saúde? Ainda não, quer dizer, vai ter que dar algum tempo, não é dar a toda a gente e não me dá a mim, também não é justo. Também dou, mas o tempo está ao nível ainda das obras, gostaria de dizer que existe um conjunto de obras levantadas ao nível das vedações, ao nível das ligações interblocos e existe o planeamento dessas infraestruturas que vão ser feitas na escola de forma a dotar aquela escola de melhores condições para os alunos. Esta reivindicação que o Pedro estava a falar aqui, ao nível da adaptação do Bloco E, a sala polivalente, é uma intenção do PS e está no nosso manifesto eleitoral. Foi já manifestado também pela escola essa necessidade e o que se pretende é que aquilo que é feito atualmente na sala de alunos seja passado a fazer com melhores condições nesta outra sala polivalente. Não é um auditório, é uma sala polivalente que dotará a escola das condições necessárias para a realização de eventos, de palestras, de outro tipo de atividades que atualmente não são possíveis fazer. Também uma questão que eu acho que é fundamental ao nível das escolas, não da escola secundária, mas ao nível do primeiro ciclo, será dotar todas as escolas e todas as salas das escolas do primeiro ciclo de material informático, de forma a que estes alunos, os alunos do primeiro ciclo, comecem a contatar diretamente com os recursos informáticos e prepará-los melhor para o futuro a esse nível. Ao nível da saúde, gostaria de dizer que em 2000 antes de dar dados, o acesso à saúde não está posto em causa. A Santa Maria possui atualmente, como também já foi dito, médicos, enfermeiros, tem sido recrutado uma quantidade, todos os enfermeiros que são pedidos são dados ao centro de saúde, ao centro de saúde e o que quero dizer ao nível da saúde é que queremos continuar a recrutar enfermeiros, médicos e técnicos que sejam necessários, queremos aumentar o serviço ao apoio ao domicílio, é preciso recrutar mais enfermeiros, depois então que se faça, mas que esse serviço tem que ser feito. A articulação das consultas e das deslocações de médicos especialistas a Santa Maria e a articulação dos utentes de Santa Maria aos hospitais dos Açores, hospitais da região, tem que ser mais bem feito, tem que ser melhorado e o uso do recurso à telemedicina também é uma área que tem que ser vamos ter que terminar por aqui. João Martins, já há pouco falou da saúde e da educação, não sei por aquilo que ouviu aqui dos outros intervenientes, se alguma coisa queira acrescentar rapidamente também. Sim, quero pronunciar. E quero pronunciar na área do ensino, para já dando da parte do Chega um louvor à Associação de Estudantes da Escola, que prima por ter as condições que os estudantes de facto necessitam naquela ilha e de facto são eles que vão à escola, não são os seus deputados nem os seus governantes que vão passar o tempo na escola. São eles é que sabem das necessidades que precisam para as suas atividades. É louvável e o Chega faz desta causa, destes estudantes, a sua causa também. Na área da saúde, é bem sabido que os sucessivos governos do PS destas últimas décadas se têm esquecido dos marienses. Já foi dito aqui pelos colegas participantes de que continuam as listas de espera, continuam uma dificuldade enorme aos acessos ao hospital, trocas e baldrocas. Ora bem, eu acho que o Hospital do Divino Espírito Santo é, de facto, um hospital para todos os marienses. Mas isto não implica que os centros de saúde de Santa Maria não tenham lá técnicos especializados a atender os doentes, evitando muitas deslocações deles, que têm grandes dificuldades de mobilidade pessoal
à Ilha de São Miguel para vir a uma consulta a Ponta Delgada. Eu acho que isto é uma falta de desrespeito pelos doentes de Santa Maria. Os senhores governantes destas últimas décadas parece que ainda não sabem o que é ter uma dorzinha. Ponto mais umas dores muito fortes. Muito obrigado. Dulce Correia, uma palavra também sobre a saúde e educação. Bem, vou começar pela saúde. Até. Eu penso que todos aqui focaram aspectos importantes e essenciais, mas foi esquecido de dizer o que é fundamental, que tem existido ao longo destes anos, um subfinanciamento do setor da saúde. E sem um verdadeiro financiamento, todas as nossas propostas, críticas e intenções ficarão por isso mesmo, por intenções. Bom, logo, prioridades, obviamente, as infraestruturas, claro que houve melhorias, mas não são suficientes, e depois os recursos humanos. Vou dar um exemplo básico. Isto foi há relativamente pouco tempo em que os técnicos de diagnóstico e terapêutica propuseram em Assembleia uma melhoria no que diz respeito às suas carreiras e penso que, à exceção da CDU, do deputado da CDU, todos votaram contra. Ou seja, mais que a fixação, é necessário também valorizar o trabalho dos profissionais de saúde. Pronto. Em relação à educação, penso que é importante a questão da escola, já sabemos que é antiga, as infraestruturas e tudo mais, mas também temos sim de falar nos aspectos pedagógicos. Primeiro, foi muito interessante essa descrição da Assembleia de Escola, que é um método pedagógico já bastante antigo, mas se há instituição democrática no nosso país, é a escola. É das poucas instituições que é verdadeiramente democrática. Falta envolver os alunos. Não, é verdadeiramente democrático. Sim, os alunos exato. têm espaço para o envolvimento. Pedro, por exemplo, tu tens assento no conceito pedagógico. Não, é? Pronto, sim, mas quer dizer há envolvimento efetivo dos alunos. Há envolvimento efetivo. De um número muito reduzido. Há envolvimento efetivo, há espaço. Se houver uma pessoa que considere isso representativo. Bom, Pedro, isso agora seria um debate sobre a educação pura e dura. Estamos a discutir educação, mas em Santa Maria. A escola para mais do que ser uma instituição democrática, é onde os futuros, não, os atuais cidadãos, porque uma criança já é um cidadão, aprende a cidadania e a democracia. É um espaço de aprendizagem até para isso. Ponto 1. Outro ponto, porquê é que o aspecto pedagógico é importante? É importante porque, mais do que... Vemos, por exemplo, o que se falou em termos de horários, que é horários que vão diretamente para a BEPA, não é? Ou seja, a lista de professores termina. Ora, termina porquê? Porque não há jovens, não há pessoas a quererem estudar ensino. E isto é que é preocupante. Isto é que é preocupante, ou seja, algo está errado aqui na nossa sociedade quando a própria profissão do professor é desvalorizada. Também a Santa Maria de Duzeu. Sr. João Silva, para terminar, também já abordou estes temas há pouco, mas se quiser complementar com alguma coisa... Em relação à escola, também tenho acompanhado como Presidente da Assembleia Geral dos encarregados de educação e amigos da Escola Básica e Secundária de Santa Maria, portanto tenho acompanhado todos aquilo que se vai passando na escola e temos procurado dar também o nosso contributo nas reuniões a que temos assistido. Tudo aquilo que foi dito em relação à escola, há realmente que se fazer novas políticas, repensar as políticas e a aplicação dos fundos corretos em determinadas áreas para permitir que se consiga atender e dar a mesma qualidade, seja de um aluno numa ilha mais pequena, seja de um aluno que esteja numa ilha maior, ter as mesmas possibilidades e a mesma qualidade de ensino. A mesma coisa em relação à saúde. Poderemos aproveitar a telemedicina, uma vez que as passagens são caras, pode-se aqui tentar aumentar a probabilidade de se fazer uma telemedicina acompanhada por um enfermeiro e depois, quando houver a necessidade de o paciente estar presente com o médico, aí haver uma deslocação, seja do médico à ilha ou seja do doente ao hospital. Portanto, julgo que temos que rentabilizar todo o investimento que seja feito a nível da saúde e aplicá-lo ainda mais, porque o número de jovens vai diminuindo e o número de pessoas e da nossa esperança de vida aumenta. Portanto, vamos passar a ser
mais consumidores do sistema de saúde e, portanto, necessariamente teremos que fazer. O Governo tem que repensar essas políticas e tem que fazer investimentos sérios, corretos, adequados, mas de maneira a permitir que não haja listas de espera, que as pessoas sejam atendidas, que são às tantas. Criou-se agora o Covid e não se faz mais nada porque tivemos que pegar os nossos técnicos de saúde e passá-los todos para tratar desta área, para não entupir o resto do sistema. Mas o que é certo é que as pessoas deixaram de ter as consultas, as pessoas deixaram de fazer operações, as pessoas deixaram de fazer tudo. Portanto, temos que aplicar o dinheiro e fazer que essas propostas e que essas medidas sejam para permitir que as pessoas tenham uma saúde de qualidade. A gente tem que alterar, e este tempo agora de pós-pandemia vai fazer com que as pessoas tenham que, no geral, temos que nos empenhar, temos que se calhar fazer outras coisas de maneira diferente, mas temos que estar todos a dar o nosso contributo e se queremos que a sociedade mude, porque ela vai mudar com novos paradigmas, quer nós queiramos, quer não. Muito obrigado. Meus senhores, eu tinha a intenção de abordar muitos mais assuntos, mas o tempo está a chegar ao seu final. E vamos só, antes da ronda final, vou só ter hipótese de fazer mais uma ronda e vai ser uma questão muito telegráfica e vou ser aqui, desta vez, um pouco egoísta, porque vou colocar uma questão que me é particularmente querida, porque é assim, eu vou há muitos anos a Santa Maria com os governos de todas as cores, com as câmaras de todas as cores e vejo uma coisa que me aflige e que não percebo porque é que acontece, que é o Forte São João Batista, na Praia Formosa. Cada vez que vou lá, as ruínas continuam exatamente iguais. Queria saber, os senhores, se forem eleitos enquanto deputados, o que é que farão para que aquelas ruínas, que são valiosíssimas, como bem sabem, não vão de vez ao chão. Bárbara Chaves, faz favor. Tem que ser uma resposta num minuto no máximo. Nós, telegraficamente, o PS apresentou na Assembleia Municipal uma proposta de classificação de interesse municipal do Forte São João Batista. O Governo da República está disponível para passar o imóvel diretamente para a Câmara Municipal e o Governo Regional dos Açores está disponível, e está inscrito no nosso manifesto eleitoral, está disponível para apoiar a Câmara na reabilitação desse imóvel. Muito bem. Elisa Sousa, a ideia que eu tenho é que a Câmara Municipal não está muito interessada nesta oferta. É correto ou é mentira? Não é bem verdade. assim? Não é verdade, isso é falso. Então, e vamos corrija-me, faça favor. Em um minuto. Um minuto, Elisa. Pá, não consigo num minuto. Vai ter que ser. É porque assim, na realidade... 1 minuto e 15, vá. 1 minuto e 15. Vá lá. O interesse municipal é de extrema importância, razão pela qual o PSD também, a nível municipal, votou favoravelmente. Foi unanimidade. Foi unanimidade. Certo, okay. Mas o interesse municipal não é o garante de que a Câmara Municipal possui verbas para investir no Forte São João Batista. Mas não é opção, mostrou... não há fundos comunitários. Mas o Governo mostrou disponibilidade. Ora, mas então por isso é que eu não consigo... Não acredita na disponibilidade do Governo. Nós temos, o PSD tem apresentado na Assembleia Regional um projeto de resolução para a desafetação do domínio público marítimo do Forte São João Batista. É verdade. E porquê? Porque já noutros anos, em conselhos de ilha, em reuniões do Governo, foi dito, pela parte do Governo, que não podiam passar e não podiam fazer obras, porque não era possível... Porque estava tutelada pela República. Se é assim, neste momento, o Governo Regional tem um mecanismo legal à sua disposição para passar para a região e tem, mais do que isso, se garante o apoio financeiro. A minha pergunta é muito simples. Não quer dizer isso. Então, se fica na posse do Governo, já tem condições para o fazer, certo? E se tem condições para o fazer, a minha pergunta é muito simples. Porquê que o Governo Regional precisa da Câmara Municipal para fazer a reabilitação do Forte? A minha pergunta é muito simples. E mais, e terminando nos 15 segundos que me faltam, o que nós pretendemos é que o PS, a nível regional, porque esta proposta vai voltar à Assembleia, apesar de cair nesta legislatura, ela vai garantidamente voltar à Assembleia, e nós pedimos é que a nível regional o PS tenha exatamente a mesma abertura que teve o PSD a nível municipal, que é voto favoravelmente a desafetação do domínio público marítimo do Forte São João Batista. Elisa Sousa, fica o repto. Pedro Amaral, rapidamente. Cultura e património também é algo fulcral. Mas eu quero o Forte São João Batista, não podemos... Claro, porque nós temos... Já é património suficiente, é porque é não deixá-lo cair.
é suficiente e existe muitos casos na nossa ilha, mas sendo Sim, muito mas, simples, até porque beneficia o turismo, beneficia toda a gente. Mas vamos a este que é o fundamental. Mas isto, como nós já vimos, não é mais do que uma disputa institucional. E o Bloco, quer na Assembleia Regional, quer na Assembleia Municipal, também já se manifestou. Na Assembleia Regional, nós também apresentámos uma proposta para o forte ser reconstruído, a par de outros fortes dos Açores, e na Assembleia Municipal também apontámos as nossas reservas quanto à Câmara Municipal ter as verbas suficientes para se conseguir, portanto, levar à concretização desta obra. Agora, diz que são opções, mas se calhar a Câmara Municipal precisa dessas verbas que têm para outras coisas. Se o Governo, e faço a mesma questão, se o Governo Regional já tem, já mostrou essa opção, essa oportunidade, porque é que não faz? Mas pronto. Aqui, só para frisar também que estas disputas institucionais também acontecem em outras áreas, como a zona habitacional do aeroporto. E só mesmo para terminar, relembrar aqui, eu gosto muito de matemática e gosto de fazer contas. E, portanto, eu adoro ver as taxas de execução orçamental, adoro mesmo. E, portanto, só para dizer nesta legislatura, em 2017 a taxa de execução orçamental foi 25%, 2018 38%, 2019 38%. Vamos ver este ano quando é que é, sabemos das condições da pandemia. Já estamos muito fora do património, Pedro. Só com vontade é que nós conseguimos também lá chegar. Muito obrigado. João Silva, rapidamente, sobre o Forte de São João Batista. Pois, Causa-lhe pena ou não ver aquilo? Causa pena. Eu não sou de Santa Maria e cada vez que vou lá, aquilo dá um odor no coração. O jogo do empurra acaba por não beneficiar absolutamente nada. Não é um jogo do empurra. O Governo tem capacidade para abrir um... Elisa, já ouvimos essa parte. A verdade é que neste momento o forte é do Estado. O Estado não o quer. Agora o Governo Regional e a Câmara querem, tem que se entender. Diga lá, conclua lá, faz a favor, Sr. João. Portanto, este acaba porque a intervenção daquilo que resta do Forte vai implicar um investimento algo avultado e que não sei que agora neste tempo, digamos que pós-pandemia, em que muitas das coisas teriam que ser e vão ter que ser repensadas, porque o património militar da região é de tamanho imenso e portanto, julgo que não há capacidade neste momento de se fazer um investimento em todo o espólio que a região tem. Portanto, teria que ser requalificado, digamos assim. Agora, se as coisas eram para se fazer, se deve fazer porque cada mês que passa a degradação acaba por ser maior. Se tudo nos Açores levasse o tempo que este assunto resolve, já estava tudo morto. Deixe-me, não consigo resistir. Dulce Correia, o que é que acha sobre esta situação? Bom, achamos obviamente que o Forte deve ser requalificado, não é? Independentemente de qual seja a tutela, o que importa é o património ser recuperado, mas mais, saber o que fazer com ele. Mas enquanto existe? Enquanto existe, vai obviamente, qualquer dia não existe. Mais do que isso também é preciso depois o que é que se vai fazer com ele. Porque estar a recuperar uma estrutura para depois ela não ter qualquer tipo de função cultural, convenhamos, também não é o ideal. Mas pode ter alguma função, que diabo. Um ponto de Não. Carlos Pinto, rapidamente. Bem, não há dúvida que o PPM, uma das razões do PPM de existir em Santa Maria é de que não podemos continuar nessa luta entre PS e PST. O que é verdade, o que se passa neste momento é isto. Aqui é uma luta ainda mais. Aqui mete Estado, região sim, mas e Câmara Municipal. Não é essa Já vai um pouco além de partidos. Não há vontade de querer resolver esse problema. E, portanto, a razão da existência do PPM é para acabar, de facto, com essas questões que há entre o governo do PS e a autarquia. A autarquia não tem neste momento os meios que tem o governo do Partido Socialista. Se quisessem, esse problema já estava resolvido. Não há interesse de quem governa. Doutora Barba, isto são factos. Não podemos estar indefinidamente. O PS está há 24 anos no poder e não pode continuar a dizer que não consegue resolver esse problema. Se quisesse, isso já estava resolvido. Neste caso, deixe-me dizer, neste caso concreto, Forte São João Batista, este é um assunto que já tem pelo menos 44 anos, porque também tem os governos que vieram atrás. Sr. João Martins, para terminar rapidamente. No entender do Chega, a solução do Forte São João Batista passa por quem tem capacidade de resolver o problema. Se a Câmara Municipal não o tem, será o Governo Regional. Mas a gente já sabe que o Governo Regional sacode a água do capote em termos de investimentos e em termos de tudo aquilo que são as responsabilidades. À exceção de colocar dinheiro no aspirador, que é a SATA. E mais não digo. Muito bem, chegamos rapidamente ao final e à mensagem final. O sorteio ditou que o primeiro a usar a palavra é o Sr. João Silva. Vou pedir que sejam sintéticos. 1 minuto no máximo para cada um, para uma mensagem final para os marienses que nos estão a ouvir.
Para muitos marienses, o preferível é deixar tudo como está, o preferível é não nos lançarmos muito, o preferível é não acreditarmos em nada, é, numa palavra, não nos comprometermos. A minha proposta compromete-te contigo, com a tua família, com o teu trabalho, com a tua ilha. Compromete e vota. Vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar. Vota no CDS, Partido Popular. Carlos Pinto, a mensagem final. Bem, o PPM surgiu porque chegou à conclusão que quer os dois partidos do arco do governo, quer o PS e o PSD, não estavam a responder aos anseios dos marienses. Portanto, houve na nossa lista temos elementos de todos os partidos, em que se conseguiram pôr de parte aquilo que os diferenciava e focalizar, de facto, naquilo que é importante para os marienses. Portanto, o PPM prontifica-se a estar disponível para ouvir todos os marienses e levar para a Assembleia todos os anseios dos marienses. Queremos chegar a todos, quer aos jovens, quer aos lavradores, quer aos pescadores, quer aos empresários que têm sido, pelo governo do PS, não tratados como deviam ser tratados. Somos diferentes do PS e do PSD. Estamos presentes porque temos um projeto que quer responder à vida dos marienses. Muito bem, peço desculpa aqui a Elisa Sousa, porque troquei a ordem. Era a Elisa, mas agora sim. Também não será por aí. Não tem qualquer problema. Força. Esta lista criada pelo PSD no Círculo Eleitoral de Santa Maria é uma lista composta por gente maioritariamente jovem. E isto vem dar aqui um sinal de mudança, um sinal de que os jovens são efetivamente um grande pilar da nossa sociedade. E é uma equipa focada em fazer um projeto político diferente. E esse projeto político diferente é, efetivamente, ouvir a população, ouvir os marienses e defender, acima de tudo, os interesses dos marienses. Foi isso que eu fiz nos 2 anos que tive no Parlamento, é isso que pretendo fazer. E, portanto, mas há aqui uma grande questão, é que nós acreditamos efetivamente que 2 cabeças pensam melhor do que uma e, portanto, é o nosso objetivo nestas eleições. Por muito difícil que seja, nós não entramos em nada para perder. Portanto, é o nosso objetivo colocar 2 deputados, porque nós acreditamos que só assim teremos a capacidade suficiente para propor e debater os assuntos que são de ilha de uma forma descomprometida e proativa. Muito obrigada. Bárbara Chaves. É com um elevado sentido de responsabilidade e muita motivação que encabeça esta lista do Partido Socialista à Assembleia Regional. As pessoas que me acompanham têm a maturidade necessária e representam diversos setores da nossa atividade e estamos bem conscientes dos desafios que temos pela frente. E esses desafios são imensos. Nestas eleições, o nosso principal opositor é a abstenção. E os Açores precisam do seu voto. E por isso apelo aqui a que as pessoas saiam de casa, vão votar, exerçam o seu direito, digam o que querem e não fiquem sentados à espera que os outros decidam o que é de todos nós. Mesmo que não estejam na ilha no dia 25, existe um voto antecipado, podem registar-se, façam o seu voto. Também neste dia iremos dizer quem queremos que nos represente nestes próximos 4 anos. Estou certa que pelo trabalho, pela dedicação, pela motivação, pela confiança, estou certa que os marienses e os açorianos escolherão o Presidente Vasco Cordeiro para os destinos dos Açores. Tem de terminar, Bárbara. Tem de terminar. Nós, lista do PS, por Santa Maria, estamos prontos, estamos aqui, presentes, disponíveis para continuar a trabalhar por Santa Maria com os marienses. Muito obrigado. Pedro Amaral. Marienses, 2 notas. Nós somos a lista com média de idades mais jovem e estas eleições não servem para eleger o Presidente do Governo, servem sim para eleger os membros da Assembleia. Ao votarem no Bloco, estão a votar em mim e nesta lista e não para elegerem um Presidente. Mas esta nota final é que nós sabemos muitas vezes que as instituições se confundem com um partido e, portanto, as pessoas têm um medo de votar diferente muitas vezes e na construção da lista percebi isso muito bem. Nós temos de combater esse medo e a verdade é só uma, o voto é secreto e, portanto, nós só podemos saber o voto de uma pessoa, o sentido de voto de uma pessoa, se essa pessoa disser. Eu fiz as contas,
E existe este número de cenários possíveis nestas eleições em Santa Maria. É um número com mais de 5.000 algarismos. As eleições estão longe de estarem definidas e cada voto conta. A pergunta que se deve fazer é: quando é que foi a última vez que votaram com entusiasmo? E existe agora esta oportunidade, dia 25 de outubro, nós podermos chegar ao final do dia e dizermos: hoje recuperei a minha confiança na política. E, portanto, juntos vamos fazer história. Ainda hoje, voto Bloco. João Martins, para terminar. O Chega Açores, que é um partido recente, novo, cheio de energia, com todas as preocupações que os marienses têm, nós fazemos presentes. Nós já somos a voz de todos os marienses, de todos aqueles que se sentiram abandonados nestas últimas décadas por todos os governos que vieram a fazer este ato irremediável na nossa sociedade mariense. Apelo ao voto no Partido Chega porque nós prometemos que vamos continuar a ser a vossa voz. Nunca vos deixaremos sós. Podem votar com toda a confiança no nosso Partido Chega. É preciso dizer chega a toda a corrupção, a todos estes clubes que o Partido Socialista tem vindo a subsidiar indevidamente nestas últimas décadas. Nós estamos convosco para dizer viva Portugal, viva os Açores e viva o Chega. Dulce Correia, sua mensagem final. Movemos-nos numa democracia representativa. Enquanto partidos políticos, temos a obrigação e a honra de representar os cidadãos que depositam em nós confiança para que melhoremos as suas condições de vida. É garantia da CDU que a eleição de um deputado da CDU ou mais, seria ótimo, para a Assembleia Regional é garantia de que os assuntos que dizem respeito não só a Santa Maria, mas à região autónoma dos Açores, serão encarados com seriedade e trabalho. Muito obrigado a todos mais uma vez por terem aceitado o nosso convite. Foi o debate com os candidatos de Santa Maria. Amanhã podem ficar a conhecer as propostas dos candidatos da Ilha de São Jorge. Boa noite, até amanhã.